Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou mostrar para vocês aqui um tweet do Flávio Bolsonaro. Eu fui lá ali, vi que ele estava provocando o PT, o atual governo, cliquei no link que ele compartilhou e fiquei sem entender qual que é a estratégia dele. Primeiro que quem apoiou o governo, e no caso dele ali de uma forma muito especial, porque era filho do ex-presidente, não tem moral para criticar e cobrar qualquer outro governo na questão da economia, porque o do pai dele foi um desastre, uma tragédia. Mas eu cliquei no link, fui ler o que ele postou, eu falei, poxa, bacana, tem reflexões importantes aqui, então não entendi a provocação feita por ele. Então ele compartilha algo, faz uma provocação, e na minha opinião se dá mal, porque acaba ajudando as pessoas a refletir, né, de uma forma positiva em relação àquilo que ele achou que estava abafando e criticando. E vou trazer também aqui um tweet do Amoedo, que era do Partido Novo, cutucando ali o Romeu Zema, que era colega de partido dele, que era do Novo, governador de Minas Gerais, e também cutucando lá o Tarcísio, que é governador de São Paulo, Tarcísio que exonerou alguém lá de uma secretaria, e essa pessoa tinha denunciado, né, supostos crimes e irregularidades no governo de São Paulo, né? Sabe como uma coincidência? A pessoa denuncia possíveis crimes e aí depois exonerado pelo governo Tarcísio. Opa, vamos entender mais antes, quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva. Eu quero até agradecer, porque alcançamos a marca de 186 mil inscritos. Muito obrigado. Se chegou e ainda não tá, clica aí, se inscreva, ativa o sininho, deixa like se gostar do vídeo, mas vai que não gosta, faz parte. Manda um dislike, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, o Flávio Bolsonaro é o dono do maior caso de sucesso de loja de chocolate do planeta, postou o seguinte em seu Twitter: se até o PT tá falando, preparem o bolso porque os impostos vêm com força. Aí ele coloca entre aspas a fala do petista Lindenberg Farias. Na minha avaliação, é zero a chance de chegar na meta de déficit zero. Então, não é melhor antecipar do que prometer uma coisa impossível e ter consequências graves? Aí o Flávio posta essa provocação e coloca o link de uma fala do deputado federal do PT do Rio de Janeiro, Lindenberg Farias. Eu fui ler, deixa eu ver, o que o Flávio Bolsonaro está postando aqui, né? Olha aí, tem coisas muito importantes, eu vou até deixar o link para quem quiser também fazer a leitura como eu fiz. E assim, eu até agradeço o Flávio, né, por ter compartilhado. Flávio, muito obrigado, né, por ter feito isso lá. E assim como me ajudou a entender algumas coisas, pode ajudar muitas pessoas com aquilo que o Lindenberg, né, comentou. E lembrando, ele é petista e trazendo ali reflexões e alertas importantes que eu espero que o governo e que o PT deem ouvidos ao Lindenberg. Ele afirmou, por exemplo, que o governo errou ao ter mandado a proposta com a meta de zerar o déficit. Aí, abre aspas para ele. Teve um problema de origem, foi muito apertado, falaram em resultado primário zero. Acho que o Haddad deveria ter anunciado menos 0,5. Este ano a arrecadação está caindo. Se o mercado diz que o déficit primário é de menos 0,75, não acho que a gente deva continuar com a meta de zero. Acho que pode comprometer muito o governo Lula e a execução do PAC. E ele tem razão. E o deputado do PT disse mais: quando saiu o arcabouço, eu fui uma voz crítica, porque eu quero que o governo dê certo. Vou fazer uma pausa na fala dele e lembrar. Eu gravei um vídeo aqui na época elogiando o deputado do PT, que foi, né, que eu me lembro, é a única, mas vou colocar aqui talvez a única voz do PT a alertar o governo do PT de que o arcabouço fiscal, como foi mandado para o Congresso e agora foi aprovado, era um tiro no pé do próprio governo, porque ia ficar amarrado com esse negócio de zerar o déficit em 2024, com uma pequena margem de tolerância de 0,25 para mais ou para menos, depois de já ter superávit em 25 e em 26. Lembrando que em 24 é ano eleitoral, com várias capitais em disputa pelo Brasil, então o risco aumenta. Voltando aqui à fala dele: quando vejo algo errado, tenho que falar. Parabéns, deputado. Mais uma vez, vamos reconhecer aqui. Sei que não vai ter nada mais decepcionante para o Lula do que contingenciar o PAC. Ou seja, eventualmente, ano que vem, se vê que não vai ter o déficit zero, que o Haddad prometeu, aí vai ter que segurar recurso. E de onde que vai ser o primeiro afetado? Né? Como ele vai trazer aqui? Possivelmente o PAC. Então ele diz, a gente tem que abrir o jogo com esse quadro, com essa dificuldade em aumentar a arrecadação com esse Congresso Nacional e com a diminuição da arrecadação neste ano, é melhor ajustar. E ele tem razão. E disse também,
Lula está com muita vontade de fazer. A preocupação que eu tenho é no próximo ano a gente ter uma queda econômica forte. Pois é, o Lindenberg Farias, né? Quando a gente faz algum alerta, faz alguma crítica, sempre aparece alguém, fascista, que não sei o quê. O Lindenberg não é fascista, ele não é antipetista, ele é petista, na verdade, filiado ao PT há muito tempo. E está alertando e faz bem. Eu repito, espero que ele seja ouvido dentro do partido e no governo, porque não tem nada, né, que fortalece mais o fascismo, né, do que o fracasso econômico em governo dito progressista. Porque aí o povo olha e fala, peraí, mas esse governo aqui que foi eleito para combater o fascismo, né, não estou dizendo que está, né, o governo tem 8 meses, falta 3 anos e 4 meses, vamos supor que fracasse na economia, que é o temor do Lindenberg. Aí o povo pensa, poxa, mas falaram em salvar a democracia, combater o fascismo, mas aí, né, o resultado econômico é ruim, é desastroso, é uma piora, supondo que aconteça isso. Né, isso é que fortalece o fascismo, porque aí vem aí, a gente tá vendo a Argentina o que está acontecendo. Tem lá um governo dito progressista no poder, fracassando na economia, e quem que está mais forte? Que se diz, é uma loucura, né, o que a gente vê, aquele tal de Milei na Argentina. É difícil até de entender como é que tem gente que gosta daquilo, pelo amor de Deus. Mas por que está gostando e acreditando nele? Por conta do fracasso na economia do governo dito progressista. No Chile, né, tá lá o governo progressista do Boric, num desastre também. Então, nas próximas eleições, a chance de uma extrema-direita, de uma ultra-direita vencer é gigante. Por isso é que o Lindenberg alerta e faz bem. Agora, o Flávio Bolsonaro, tenha santa paciência, senador. Não adianta vir com provocação barata, porque se o assunto é economia, quem apoiou o governo Bolsonaro como ele, filho de Jair, não tem moral para falar qualquer coisa. Né? O Flávio tinha que ter vergonha na cara antes de fazer crítica na questão econômica. Né? Porque, mas é porque o governo Bolsonaro teve a pandemia e teve a guerra. Vamos tirar 2 anos de pandemia e guerra aí. Vamos pegar 2019. Né? O PIB cresceu 1,2%. Uma vergonha, não é nem o crescimento da população do ano. Então, aí alguém pensa, mas foi uma melhora. Não foi. O desgoverno de Michel Temer, outra tragédia, tinha crescido 1,8% em 2018. Aí o Bolsonaro, no primeiro ano, uma lua de mel com o Congresso, mas não sei o quê, e o povo apostando, o povo acreditando. Congresso que aprovou, inclusive, a reforma da Previdência. O Congresso ajudou. Aprovou a reforma da Previdência que o Paulo Guedes queria. Né, e outras matérias do interesse do governo, o PIB cresceu 1,2%, ou seja, cresceu menos do que no último ano de Michel Temer. Em 2022, aí depois teve lá a pandemia, o tombo, depois se recuperou do tombo, 2022 cresceu 2,9%. Por quê? Porque o Bolsonaro mandou o teto de gastos para o espaço, e eu nunca gostei de teto de gastos, quem conhece aqui sabe, aprovou um monte de PEC kamikaze, PEC eleitoral, PEC dos precatórios, meteu dinheiro para circular para tentar se reeleger, pois chegar perto da eleição, o dinheiro apareceu. Provando o quê? Que os liberais estão errados. Quando você investe mais ali, libera dinheiro, o PIB cresce, a economia agradece. Então foi um crescimento pontual por puro interesse eleitoral, tentando se reeleger. E aí, mas o Bolsonaro não aumentou os impostos, alguns dizem aí, mas entregou vários tesouros nossos a preço de banana, né, e boa parte para o estrangeiro, para fazer caixa, para reduzir déficit, para não sei o quê. Refinaria Landulfo Alves, vendida por 10 bilhões de reais, muito dinheiro, metade do que foi avaliada por um banco, valia 20 bi, vendeu por 10 bilhões, eu espero que um dia alguém seja, né, incriminado por esse crime. Eletrobras, uma privatização também criminosa em vários aspectos, BR Distribuidora, gasoduto, oleoduto, num governo que se dizia patriota e não passava de um governo entreguista. Então, ver o Flávio Bolsonaro falar isso aqui, tem essa paciência, Flávio Bolsonaro, né? É muita cara de pau. Pessoal, é o seguinte, o Amoedo, né, ex-Partido Novo, que ele, inclusive, foi um dos fundadores, saiu, ironizou Tarcísio e seu ex-colega de partido, Romeu Zema, lá no Twitter, né? Disse o seguinte: a acirrada disputa entre Zema e Tarcísio para ver quem é mais subserviente a Bolsonaro só confirma que nenhum dos dois é uma opção para enfrentar o PT e presidir o país. Amoedo, que apoiou Lula no segundo turno em 2022, acabou surpreendendo aí muita gente. E por falar em Tarcísio, já que foi citado aqui, vai dizer a matéria que o governador de São Paulo exonerou o número 2 da agricultura, Marcos Renato. Mas o que o Marcos fez para merecer ser exonerado? O ex-secretário foi quem entregou ao Tribunal de Contas do Estado, o TCE, um relatório com denúncias de irregularidades na construção de estradas rurais
do programa Melhor Caminho. O caso foi revelado em julho pelo Estadão, de acordo com o governo de São Paulo, porém o motivo da exoneração foi uma troca técnica. Que coincidência, hein? A troca técnica justamente, né, em relação àquele que denunciou ao Tribunal de Contas denúncias ali, né, denunciou irregularidades, supostos e possíveis crimes. É um negócio, né, curioso. Olha, isso aqui aconteceu, né, as ditas irregularidades, no governo do Dória e do Rodrigo Garcia, que era o vice Dória. Então não foi nem no governo Tarcísio, mesmo assim o Tarcísio falou, opa, não quero esse tipo de gente aqui comigo, mas segundo consta a troca foi técnica. Bom, pessoal, e é o seguinte, né? Eu vou falar de novo aqui da vaquinha, William, mas de novo, sim, porque a vaquinha que nós iniciamos aqui já passou dos 3 mil arrecadados, mais de 40% da meta, que é de 7 mil. E por que eu estou insistindo? Que nós não alcançamos e o Evandro precisa da nossa ajuda para chegar nesse valor e poder comprar o aparelho para ele voltar a ouvir. Então o dele foi quebrado, ele que usa esse aparelho desde os anos 90, o Evandro que é amigo de pai de um amigo meu, um conhecido pessoal aqui do movimento espírita na cidade de Uberlândia, que me pediu ajuda e aqui estou insistindo para quem, né, não ajudou ainda, porque tem gente que assiste um vídeo, não assiste outro, por isso é importante repetir. Então quem puder colaborar, 1, 2, 3, 4, 5, 10 reais, né, clica no link que vai estar no comentário fixo, vai lá dar essa colaboração, essa força para o Evandro alcançar o quanto antes, né, essa meta e poder comprar o seu aparelho auditivo. E quem não puder doar, eu insisto também, copia o link, joga nos grupos de Zap, grupo de família, grupo de religião. Vamos fazer com que mais pessoas saibam dessa vaquinha e colaborem aí para que o Evandro consiga alcançar essa meta o quanto antes. Pessoal, então é isso, fique por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais!